Olá, olá, Maialu. Oi. Eu estou hoje aqui com a Maialu Garcia da Luz, que é educadora física, terapeuta corporal e energética. Ela é rolfista, trabalha com movimentos naturais, trabalha com pilates e com a educação do movimento. Tudo bem, Maia? Tudo bem, André, e você? Tudo jóia. Então, a gente está aqui hoje para a gente falar um pouco dos source points e falar de outros assuntos também, de outras técnicas que você trabalha, né? E também depois falar como que é interessante a gente integrar, né, Maia, todas essas técnicas hoje, integrar com a terapia da Aqua, integrar o Aqua integra essas lives que eu estou fazendo, ele faz parte desse podcast, desse conjunto de podcasts que é Aqua Integra. Então, como que a gente pode integrar várias técnicas, né, e trazer um benefício muito maior e muito mais rápido para as pessoas? Eu gostaria que você iniciasse falando um pouquinho do seu trabalho e já engrenassem aqui no trabalho que você faz com Source Points, que eu conheço, que eu gosto muito, e por isso que eu estou trazendo a Maialu aqui para vocês hoje, tá bem? Vamos lá. Então, tá. Eu trabalho com essa técnica, né, com essa técnica energética que é o Source Point Therapy, desde 2009, Andréia. Eu fiz a formação de Rolfing, que é uma técnica, ela é uma técnica que trabalha com a fáscia, que hoje, né, está sendo muito falada, mas não só com a fáscia, porque ela tem outras coisas, a gente também trabalha com a educação do movimento, é um trabalho de percepção corporal, é um trabalho de educação corporal, ajuda em melhorar dor, lesões, mas ele também é energético, porque você está tocando no corpo e a gente é uma coisa só. Mas a gente tem terapias, por exemplo, o Source Point Therapy, que é uma terapia puramente energética. A gente trabalha na estrutura energética do corpo. E hoje, aqui no Brasil, a gente está voltando com toda a força, né, com os cursos, né, a formação da técnica. O que acontece? Quem criou essa técnica foi o Bob Shirley, ele mora nos Estados Unidos, ele e a Dona, que é a esposa dele, e era ele que trazia, né, as formações para o mundo, levava as formações para o mundo. Mas com a pandemia isso deu uma estagnada, a questão também do dólar, né, a questão financeira, foi ficando mais difícil, e agora eles já estão mais velhos, não estão viajando tanto. Então, uma amiga minha, que é rolfista também, fez a formação para se tornar uma tutora do Source Point Therapy, e ela tem trazido para o Brasil, e a gente começou de novo a fazer essa formação. Quem é? Ela chama Marisol Valente. Ah, legal. Ela é rolfista também, né? E fez toda a formação nos Estados Unidos com o Bob e a Dona para poder ser professora do Source Point Therapy. Ela pode dar em vários lugares do mundo, ela dá nos Estados Unidos, ela dá na Alemanha, onde ela mora hoje, e também dá no Brasil. Então, a gente tem trazido para o Brasil. Inclusive, um dos lugares que a gente quer levar é Campo Grande, né? A gente quer fazer a formação aí. Quem sabe bonito, né? Ia ser ótimo, porque... Mais para bonito. A energia aqui é melhor, né? É verdade, assim, essa abertura, né, Andréia, porque o Source Point Therapy, ele é parte de uma geometria, né? Então, a gente vai estudando as formas geométricas, né, que a gente pode até falar que são formas a geometria sagrada, né, que está ao nosso redor, né? Então, quando ele começou, o Bob, ele começou ele recebeu essa informação, porque o Bob, ele foi mestre zen budista durante 15 anos, ele e a esposa, e ele começou a receber essas informações desses pontos ao redor do nosso corpo,
para que a gente pudesse se conectar melhor com o Blueprint, que é um plano de saúde perfeito, que todos nós estamos conectados, mas de algumas maneiras a gente se desconecta, né? Então, os SourcePoint... Peraí, para eu explicar para as pessoas. Tá. Vou pedir um exemplo, tá? Vamos fazer um exemplo prático para quem nunca ouviu falar disso, poder entender o que é o SourcePoint e onde o SourcePoint pode ajudar. Então, por exemplo, eu, né, chego aí para você e me queixo de alguma coisa, é isso? Olha, aconteceu isso no meu campo emocional, ou pode ser também no físico, enfim, né? Uhum. Como que se dá esse atendimento, como ele funciona e quais são os benefícios que as pessoas podem ter? Então, você chega com alguma queixa, por exemplo, uma questão emocional, uma ansiedade, né? E aí a gente vai fazer essa técnica do SourcePoint Therapy, essa técnica energética. A gente começa abrindo esses pontos ao redor do corpo, né? Então, a gente começa com 4 pontos, que é o ponto da fonte, é o ponto do equilíbrio, o ponto da harmonia e o ponto do fluxo. Então, a gente faz como se fosse um diamante, né, ao redor do corpo, né? E a gente, com a mão, né, a posição da mão, a gente vai ativando esses pontos no corpo. Para quê? Para que a gente possa, através desses pontos ativos, a gente começa a fazer com que esse corpo, ele... É como se ele desse de novo um upgrade, né? Ele começa a ir para um equilíbrio. Mas, assim, é um pouco complexo de explicar isso, né, Andréia? Mas, por exemplo, a gente tem esse campo de energia, quando ele está alinhado, né, com o nosso... Está tudo alinhado, corpo físico, corpo de energia, a gente consegue se conectar mais com esse plano de saúde. Então, por exemplo, fazendo um link com a Aqua, né? Você toma os floraizinhos ou o Aqua System, né? Os compostos, para que você abra esse campo de consciência, né? Para que você se conecte com esse campo de consciência que é a saúde. Com essa inteligência, né? Com essa inteligência, exatamente. Como que a gente faz isso? Ativando esses pontos ao nosso redor. Eu estou falando só desses pontos, mas são várias ferramentas que a gente tem, né? Então, de alguma maneira, esses pontos e essas formas, eles existem na natureza. Entendeu? Então, toda a formação, a gente vai mostrando todas essas formas para as pessoas começarem a lembrar disso, a entender, e depois a gente vai ativando isso no corpo. Então, ao ativar esse sistema, né, a gente se conecta com essa saúde. Então, isso é o primeiro passo, né? Essa conexão com a saúde perfeita, com essa inteligência, com esse campo de consciência, né? Então, é como se o nosso corpo, ele tivesse a gente tem um sistema nervoso, né? Mas a gente tivesse lá uma água, um óleozinho que está correndo, e aí começa a ficar meio bloqueada essas coisas, né? O fluxo não corre. Isso, a gente equilibrando esse sistema, então depois a gente vai para os outros passos, que é você fazendo umas varreduras, você vai buscando os bloqueios no corpo, né? Aí você vai encontrando esses bloqueios, é sempre um trabalho de mãos, né? E você vai impostando a sua mão, você vai colocando a mão, e você, como terapeuta, está conectado também com essa informação, com esse campo de inteligência, com a expansão, com a saúde, para
que essa saúde também permaneça nessa pessoa, né? Então, a partir dessas formas, né, a gente ajuda esse cliente ou esse paciente a se encontrar de novo com essa saúde, com a luz. Assim, Mais ou menos isso. Deixa eu ver assim se eu entendi. Por exemplo, o Source Points vai trabalhar nesse campo mais sutil em volta do nosso corpo, que por algum motivo, que existem ali também esses pontos, né? A gente pode chamar isso de aura, não sei se no Source Point chama de aura, chama campo, nesse campo, ao redor do nosso corpo. E aqui também a gente tem a presença sutil da geometria sagrada, que o terapeuta de Source Points ele vai ser um facilitador de uma reintegração, de uma reconexão dessa geometria sagrada desse campo com a geometria sagrada que está num campo de uma inteligência sagrada. Isso. Exatamente. Conectar de novo e ancorar de novo essa saúde para o nosso corpo emocional e físico. É isso? Exatamente, psíquico, emocional e físico, inclusive, quando você vai avançando nos módulos, Andréia, acho que é no terceira unidade, no terceiro módulo, a gente vai mais específico, né? A gente vai para a sessão de karma, a sessão do ancestral, a sessão específica, né? Então, a gente vai avançando quando você vai fazendo os módulos, e aí você chega nesse nível também. Então, por exemplo, sistema de crenças, como você falou, a pessoa chega com alguma questão, né? A gente sempre começa do básico, mas lá na frente ela fala, poxa, eu tenho sempre pensamentos recorrentes, a minha vida não muda, eu não avanço, eu tenho uma crença, sei lá, com o dinheiro, eu tenho uma crença com a minha saúde mesmo, e a gente pode ir diretamente nesse sistema de crenças na hora que a gente vai fazer a sessão. Então, a gente já vai avançando também nesse processo, né? Sim, é muito interessante. Eu gosto muito. Inclusive, dá para ser feito à distância, né? Dá para ser feito à distância também. Porque hoje em dia também a gente precisa abrir a cabeça e entender, né? Quem ainda não é dessa área, quem não entende, que nós estamos entrando nesse processo de física quântica, nesse conhecimento da física quântica, que está trazendo assim um monte de possibilidades, e possibilidades que são, inclusive, estão todas embasadas na física quântica. Não é uma coisa que simplesmente acontece, não tem nada a ver com misticismo, com ocultismo, nada disso. Isso tudo está embasado em técnicas, né? Em estudos, em técnicas e em estudos, e com embasamento na física quântica, né? Que eu acho muito interessante. E, Maia, me fala uma coisa, por exemplo, se você pode integrar os source points com o Rolfing, por exemplo? Sim. Então, o Source Point, ele é muito aberto, né? Então, qualquer pessoa pode fazer a formação, uma dona de casa, médico, acupunturista, fisioterapeutas, advogados, qualquer pessoa pode fazer a formação do Source Point. No caso do Rolfing, para a gente é bem bacana, até mais econômica a sessão fica, porque é muito interessante, porque a gente, né, tem um olhar, qualquer profissional, né, Andréia, tem um olhar daquilo que a gente estudou, certo? Então, vamos supor, no nosso caso do Rolfing, vamos dar um exemplo, né? Fala um pouquinho, só introduz sobre o Rolfing, por favor. O que é o Rolfing, para quem não conhece o Rolfing? O Rolfing é uma técnica de educação do movimento, que a gente usa um toque, também usa o toque.
No nosso corpo, dentro do corpo, a gente tem uma pelezinha que chama fáscia. É um tecido. É um dos maiores tecidos do corpo humano. Foi esquecido por muito tempo esse tecido. E hoje a face é falada demais, assim. Então, a gente tem um toque onde a gente vai até esse tecido que ele envolve também o músculo, tá? E ele envolve também órgãos, não é? Órgãos, porque ele está no nosso corpo inteiro. E ele é uma rede. Então, se eu toco aqui, por exemplo, às vezes, você vai sentir lá no pescoço. Às vezes você toca no pé, a pessoa fala, nossa, eu senti no meu ombro. Porque a fáscia, ela por conta de tensões, estresse, um envelhecimento mesmo, né? Às vezes uma contratura, uma pessoa que treina muito, é um Ironman, por exemplo, ou uma pessoa que faz algum esporte específico, né? Às vezes essa face, ela engruvinha. E ela aperta o músculo. E aí você tem dor, porque o músculo ele precisa estar livre, porque ele tem esse deslizamento. E aí você vai no músculo, não, você vai no tecido miofacial abrindo, porque é ele que está apertando o músculo. Aí sabe uma mecha seca? Quando você vai liberando o tecido, ela vira uma mecha gordinha. E daí você vai reposicionando essa musculatura. Então, é muito legal você ter perguntado do Rolfing, porque a ligação, por exemplo, com o source point, quando eu toco na fáscia, só a mão, e se eu estou conectada nesse campo de inteligência, nessa saúde perfeita, né, nesse campo de consciência, na expansão, você atinge o tecido miofascial também. Então, olha, já tem duas técnicas atuando no mesmo momento. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente tem muitos profissionais que fazem, ligam, né, o source point com outras técnicas, né? A acupuntura, por exemplo, o Bob teve momentos assim que ele falava que ele tinha muitas formações com acupunturistas. Então, o que eu queria explicar um pouquinho, André, é assim, o source point, ele é muito aberto, né? Ele tem essa abertura, porque às vezes a gente, como profissional, a gente tem um olhar muito focado daquilo que a gente aprendeu, né? Sim. Principalmente no Rolfing, onde a gente vê a pessoa se movimentando, né? Então, a gente estuda o movimento mais funcional e a gente ajuda as pessoas a se movimentarem melhor. Então, sou eu com o meu olhar e você, Andréia, que foi lá falando que você tem uma dor no pé, com o seu olhar. Quando a gente coloca você na maca e vai atender com o Source Point Therapy, eu esqueço da Maialu e da Andréia. E eu abro essa sessão para essa consciência me dizer. E o teu corpo também. É muito mais inteligente do que nós aqui. Entendeu? Então, isso é muito legal. E também, assim, uma coisa muito bacana que o Source Point traz para o ser humano, né? Para a gente, como um autodesenvolvimento, porque o Source Point, ele também entra nesse lugar de desenvolvimento humano, da gente, né? Então, não é só para mim, profissional, é para mim como ser humano também. Uma consciência, né? Então, assim, você aprende a sair desse controle que a gente tem, né? Para que a gente tenha uma resposta e uma informação que vem de fora. Então, por exemplo, é como você que vai buscar
quando você vai ver uma nascente, como você vai vendo um rio, você está aberta para receber a informação. Não é você que chega lá e fala, ah, esse rio é isso. Não, né? Então, você tem toda essa abertura, né, para poder receber essa informação, essa conexão, né? Sim, exatamente, é bem isso. Quando a gente vai fazer a pesquisa de água, eu falo que a gente, no momento da coleta da essência, a primeira coisa que acontece é a gente entrar num vazio, num vácuo. Nós, né? Uhum. Porque eu não entro ali julgando nada, nem pensando nada. Uhum. Eu tenho que entrar num vazio para que aquela informação venha depois para mim, me preencher aquele vazio que eu me encontrava naquele momento. Uhum. E a essência também ali, elas preenche, né? A essência preenche no momento que ela está sendo feita, ela também está se conectando ali. Então, assim, eu falo, a natureza, ela é perfeita, né? É uma conexão realmente, é perfeição. Então, a gente entra nesse vácuo, nesse vazio, que acho que é o mesmo vácuo e vazio que você está falando. Você tem que entrar num vazio, vácuo, e aí você recebe a gente pode chamar de natureza, né? Essa informação que vem da natureza também, do cosmos, da inteligência. Que nós temos isso dentro de nós, só que a gente esquece, né, Maia? A gente esqueceu, na verdade. Eu acho que é por isso que hoje precisam de tantas técnicas para fazer a gente relembrar e reintegrar, né? E voltando, né? É bem isso. E o Rolfing, eu acho muito interessante você ter falado da fáscia, porque falam que na fáscia também estão os núcleos de traumas. Ficam na fáscia, né? Então, você também vai trabalhar tanto a parte física da pessoa, do indivíduo, como você também vai mexer nisso, através do Rolfing e do Source Point juntos. Sim. É muito interessante você ter falado nisso, Andréia, porque realmente a fáscia, ela contém, né, todas essas vamos falar, informações, traumas, lesões, enfim. E o bacana, assim, do Source Point é que a orientação, e do Rolfing também, a orientação é para a saúde, entendeu? Então, assim, duas coisas. Uma, essa coisa do vácuo, né, que você falou. É como se você saísse do caminho, né? Então, quando você fala, eu entrei num vácuo, eu saí do caminho. Não é mais a Andréia, né, essa identidade da Andréia que está ali, né? Então, a gente, no Source Point, começa a aprender a como eu vou sair do caminho e deixar essa informação chegar, né? E isso é uma coisa. E aí a gente se orienta para a saúde, tá? Eu vou me orientando por essa conexão com a natureza, por exemplo, como você está falando. Por quê? Eu não vou direto no trauma. É muito delicado isso, sabe? É muito delicado. Você tem que ter a estratégia necessária para você chegar lá. Exato. E não sou eu que tenho a estratégia. O que é a minha estratégia? A maior estratégia é se conectar com a saúde. Com o campo de saúde daquela pessoa. Isso. Então, a gente tem, desde a primeira formação, a gente aprende essa conexão do meu coração com o coração do cliente com esse ponto, né, que a gente pode imaginar uma estrela de 6 pontos, 8 pontas, um ponto, né, que é essa conexão. Então, a gente forma uma tríade, certo? E aí a gente se conecta com esse campo. A partir, quando essa conexão, é igual ao computador, né, quando essa conexão está pronta, né, conectou, aí esse trauma pode aparecer, porque aí ele está amparado na saúde,
Então, isso é muito legal, porque muitas vezes a gente começa a ser um terapeuta e esses traumas, eles aparecem, mesmo às vezes a gente não estando conectado. E isso é difícil, às vezes, de desenrolar, a gente, às vezes, não está preparado, né? Então, o SourcePoint, ele traz essa potência para que a gente possa amparar isso, né? De uma maneira muito leve, sabe, Andréia? Segura, então, né, também. Segura, leve. Então, isso foi muito interessante, como você falou, né? Então, relembrando, como na fáscia eu tenho, sim, ali a informação de trauma, informação de lesão, às vezes eu toco e pode vir alguma coisa, né? E como é que é? Como é que eu vou fazendo isso, né? Claro, no Rolf a gente também tem algumas estratégias para lidar com isso, né? A gente usa a força da gravidade, a gente está sempre pensando nessa potência, que é uma saúde também, né? A gravidade é a nossa expansão aqui, né? Sim. Então, o SourcePoint, ele te dá mais ainda, mais ferramentas para você lidar com isso. E também, a partir dessas ferramentas, desenrolar isso, né? Sim. Desenrolar um trauma, desenrolar uma lesão, né? Ele é muito seguro, né? Ele é muito seguro. Você falando disso, foi bom você falar também, é a mesma coisa das composições, por exemplo, das essências que vêm nos compostos da Aqua. Por que a minha decisão na Aqua foi criar compostos prontos? Justamente por isso. Porque é preciso você saber trazer essa segurança, esse amparo, esse preparo, essa estratégia, né? Porque quando você está com trauma, você não pode simplesmente apertar ali o trauma e, puf, ele sumiu. Sim. A gente sabe, né? Nós como terapeutas também, a gente sabe que precisa ter até responsabilidade mesmo, né? Nossa, de lidarmos com isso. Para que a gente também não deixe as pessoas aí. Às vezes a gente vê casos de pessoas que são trabalhadas e deixadas de qualquer maneira, né? Sim. São tocadas profundamente, sem amparo, sem estratégia, e de repente elas estão soltas como se elas tivessem que resolver aquilo, ok, resolva sozinho isso. Se a gente tem essas possibilidades de trazer tudo isso que você está falando, toda essa estratégia, tanto aí no SourcePoint como no Rolf, né? Torna uma técnica, por isso que eu acho que eu gosto tanto dessas duas técnicas, por isso que eu estou perguntando dessas duas. Porque Sim. Eu sei que você trabalha com outras coisas, com esse movimento também. Fala um pouquinho de todas essas. Então, Maia, fala um pouquinho. Teve uma época que você tomou, né, uns compostos da Aqua, que eu te indiquei. Fala um pouco como é que foi a tua experiência naquela época, o composto que você tomou. Então, a gente teve uma conversa, né, sobre algumas coisas que eu estava precisando na época, que era trabalhar o meu masculino, né? Mas isso tem coisas com abandono, tem coisas da minha infância, então você foi bem nisso que a gente estava conversando, né? De me dar um suporte para que eu pudesse ir de alguma forma trabalhando aquilo, né? E foi muito interessante, porque na época eu tomei os compostos e eu gosto muito de dançar. E eu acho que era pandemia, né, na época que eu tomei. E fazia muito tempo, assim, que eu não dançava mais. Assim, uma coisa até de criança, né? Dançar, brincar sozinha. Nossa, mas eu dançava muito, eu escutava música sozinha, eu dançava. E eu acho que foi o processo para que eu começasse a trazer à tona toda essa informação do masculino, né? Então, eu tive toda essa alegria, porque eu lembro que eu estava muito alegre, né? E me movimentando, então me deu esse suporte para que esse processo de eu reconhecer esse masculino, me desvencilhar de algumas coisas, porque aí,
coisas foram acontecendo, né? Enquanto eu estava fazendo esse processo, e tiveram coisas bem importantes na época, fortes, assim, de separações, de soluções, né? Que eu precisava desse masculino, né? Masculino interno, né? Masculino interno. E eu fui muito tranquilo, assim, sabe? E eu acho que eu até depois gravei um vídeo para você falando como é que tinha sido, e foi muito leve aquilo, né? E eu acho que foi, assim, é, bem ancorado, assim, sabe? Tive bastante apoio e suporte nesse momento. Interessante, né? Porque para você, como você já trabalha com o corpo, você tomou o composto e a atuação para você até facilitou, acredito, a atuação dele através da dança. Exatamente, né? Do deixar sair aquilo, né? Que estava ali impregnado de alguma forma, né? Né? Todas essas relações com abandono e tudo, e eu fui liberando isso. Né? O corpo foi liberando. Que é muito legal isso do corpo, Maia, e eu até gostaria que você falasse sobre isso, porque tem muitas pessoas que trabalham, que ficam olhando só por emocional, só para emocional, e não olham para o corpo. E eu venho agora falando mais sobre isso nos meus cursos, que a nossa emoção, a nossa consciência, ela veste, ela está no corpo, né? Ela está habitada nesse corpo. E eu vejo que muitas pessoas esquecem, às vezes, que tem um corpo. E qual é a importância? Eu gostaria que você, como educadora física, como pessoa que trabalha muito com o corpo, que é terapeuta corporal, que trabalha com movimento também no corpo, né? Qual é a importância? Porque, assim, o corpo é tudo. E qual a importância do corpo para as emoções? Então, é uma coisa que caminha junto, né? A gente tende a separar as coisas para a gente começar a entender. Então, legal, assim, a gente estuda separadamente, mas depois a gente precisa integrar, juntar as coisas, né? Então, o que acontece é isso. Então, às vezes eu fico focada numa técnica, né, corporal, achando que aquilo só vai resolver. Às vezes eu fico focado numa questão mental e eu não consigo unir as coisas, né? Então, assim, o corpo, ele traz para gente a informação, por exemplo, emocional. Então, eu começo a ter uma dor, eu somatizo, né? Então, é muito legal eu começar a dar validar isso, entender que as coisas estão juntas. Muitas vezes, isso ainda está num nível fora do corpo, que eu consigo tratar, porque não chegou ainda no físico. Legal, né? Isso, né? Explica melhor isso, vamos supor. Então, por exemplo... Explica melhor. Desculpa, pergunta de novo, pode perguntar. As pessoas, a gente entende, né? Eu estou entendendo, mas quem não entende, quem está ouvindo pela primeira vez, como que é isso de ainda não chegar, não ter chegado no corpo ainda? Está num campo de consciência, né? Vamos supor, a pessoa está vivendo uma situação estressante, ainda não veio para o corpo. Dá para trabalhar antes de chegar no corpo? Dá para trabalhar antes de chegar no corpo. Às vezes, vamos supor, uma coisa básica que a gente está vivendo no mundo hoje é a ansiedade, né? Então, a gente vê crianças, né, André, já com ansiedade. Sim. Então, elas têm uma rotina super atarefada, né? Então, eu acho que é legal. Hoje a gente tem muitas oportunidades, né? As crianças podem nadar, elas podem escolher um esporte, mas às vezes a gente exagera. Então, e aí a criança começa a ter uma ansiedade. Está nesse nível ainda, num nível tipo, ai, né? Mas aí descansei e tal. Só que isso vai numa crescente, a gente vai ficando adulto, adolescente, adulto, e continua nisso. E aí, de repente, a gente, sei lá, tem uma enxaqueca crônica. Chegou no físico.
né? Mas se antes de chegar, de eu ter essa enxaqueca, né? Mesmo uma criança ou um adolescente que a mãe começa a ver que, puxa, tá, eu tô vendo que meu filho tá numa situação assim que eu percebo que ele não tá dormindo direito, não tá se alimentando. Então, buscar uma ajuda, né? Quem sabe energética ou do Aqua System, né? Para que a gente possa começar a trabalhar esse campo antes de chegar no corpo, é legal, né? O que você, vou te perguntar agora, vamos supor, a mãe está ali sentindo a criança ansiosa demais, não está dormindo, tirando a parte que cabe aos pais, né, Maia? Que hoje, quando eu vou trabalhar com uma criança assim, eu também vou trabalhar os pais. Uhum. Normalmente, às vezes, dentro de casa está acontecendo alguma coisa, ou os próprios pais não estão dando atenção para a criança porque ficam envolvidos na internet o tempo inteiro, aí a criança vai pedir aquela atenção que ela necessita ali para formar essa personalidade. Mas, por exemplo, uma criança que começou com esse caso de ansiedade, não dorme bem, e a mãe chega para você, o que você faz? Então, tem várias técnicas que a gente pode elaborar para trabalhar com essa criança, né? A criança, primeiro você tem que ter uma questão lúdica com ela, né? Você não vai atender uma criança como você atende um adulto. Então, você primeiro vai. A primeira coisa que eu faço é observar essa criança, né? Então, ela chega, a gente conversa, a gente brinca, você vai investigando, né? O que ela vai falar para você, né? É diferente a atuação do Rolfing e do SourcePoint para criança e para adulto. Mas você consegue colocar essa técnica. Então, vamos supor, às vezes ela gosta de ser tocada, né? Então, você consegue mexer no pé, aí você vai dando elementos para essa criança. Às vezes é uma criança que está no nível de distração, né? Porque ela está muito ansiosa, ela precisa aterrar, né? Então você vai trazendo essa criança, vai dando essa informação para ela, né? De corpo. Sim. Vai trazendo ela para o corpinho, vai fazendo ela observar e trazendo ela para dentro, sabe? Então, assim, então dá para você colocar. Aí, quando ela relaxou, que ela deitou na maca para você, por exemplo, e você vai brincar com ela com os pontos, você mostra. Então, é muito até gostoso de trabalhar com as crianças. Então, também dá para a gente levar todas essas técnicas para as crianças, né? Sim. Que, por exemplo, claro que tomar um composto é até mais fácil, porque é tomar, mas as técnicas, você tem que ter uma habilidade, né? Você vai trabalhar com a criança de uma outra maneira. Voltando para essa coisa o que está, né, no campo e chegou no físico, e às vezes chegou no físico já. Tá. Então, aí, às vezes até a pessoa já chega medicada, né? Então, ok, às vezes precisa disso, sabe, Andréia? Porque já está. Então, muitas pessoas, elas falam, não, porque eu não quero tomar remédio, porque às vezes ela precisa. Ponto, quando ela não tem essa prevenção que eu falo e não tem esse entendimento, a pessoa chega no ponto que ela chegou ali para você já medicada, né? Como acontece comigo. E aí é todo um trabalho depois também de suporte disso, de aquilo, até um ponto dessa pessoa, através do próprio médico, sair de remédios e tal. Exatamente. E aí o que você faz? Você continua aí. Então, aí, por exemplo, a pessoa chegou no físico, ela tem uma dor na cervical, né? Então, você tem que tratar dessa dor dela, porque tá lá, né? Então, fez uma lesão mesmo, ela tá tão tensa que aquilo ali tá, né? Então, chegou lá. Então, vem um processo, às vezes, desde a infância dela, desde quando ela é criança, né? Então, chegou ali. E aí você precisa tratar. Às vezes, um tratamento corporal, né, uma técnica corporal,
só a técnica, a gente vê muito isso, por isso que eu fui para as técnicas energéticas também, porque é uma coisa só. O que eu via muito, André, é que muitas vezes isso não era capaz de ajudar completamente essa pessoa, e claro, não vai ser só essas técnicas, né? Tanto que às vezes as pessoas já estão medicadas, e a gente fala, olha, não, você pode até melhorar, mas mantenha a sua medicação. Muita gente melhora e fala, agora eu vou sair da medicação. Não, por favor, né? Mesmo porque nós não podemos tirar a medicação de ninguém, né? E também as pessoas, elas têm um preconceito em estar medicadas, e a gente tem que sair desse preconceito e falar, puxa, que bom que hoje tem a medicação, porque vai te ajudar também, mas é um processo para você depois, se você não quiser mais. Aí tem toda uma mudança de vida, de hábitos, né? Sim, então, é importante, né, falar. Então, assim, então tá no físico, então você tem que tratar desse físico mesmo, né? Você tem que fazer um Rolfing, você tem que fazer uma fisioterapia, e junto esse trabalho energético, porque tem muitas coisas, e esse trabalho energético tem essa abertura para que a gente receba de novo essa saúde. Porque imagina, você tá assim, né? Uhum. Não entra nada. Não entra nada. Você tem que primeiro mobilizar todo esse sistema, né? Esse sistema de várias maneiras, com algumas técnicas, né? Que entram aí os source points e o Rolfing, por exemplo. Sim. Para ir trabalhando com a criança que seja, ou com o próprio adulto, né? Exatamente. E, Andréia, a gente está passando, eu falo assim, eu vejo nos meus pacientes, nos meus alunos, a gente está numa pós-pandemia, né? Uhum. E agora que as coisas estão aparecendo. As coisas estão vindo agora, né? A gente ficou 2 anos em alerta. Imagina, 2 anos. Com medo, não podia sair, em casa, sabe? Foram muito tempo o sistema, né, segurando aquilo. Então, agora que as pessoas estão ufa, né? Mas como é que agora também vem, né? Agora vem muita coisa. Vem muita coisa, sabe? Então, eu tenho... as pessoas chegam com dores articulares, chegam com enxaqueca. Então, tem muita coisa aí que está vindo por conta depressão, né? Depressão, muito depressão. Pessoas que ficaram depressivas, pessoas que não conseguem de novo se reintegrar, né? Não saem, né? Fala, puxa, eu saio, mas não saio, volto logo para casa, sabe? Eu tenho medo de ficar na rua, continuo ainda, né, naquele processo. Então, essas abordagens, né, tanto física quanto energética, eu acho que é essencial para esse momento pós-pandemia, sabe? E essa importância, né, vamos supor também agora, vamos falar um pouquinho, Maia, da pessoa que ela não precisa procurar um trabalho corporal só quando ela está ruim. Uhum. Né? Eu falo hoje, por exemplo, eu estou com 54 anos e a gente já está passando aí pela fase da menopausa. E percebe como é complicado essa coisa corporal e que se tivessem avisado antes, bom, no teu caso você faz isso faz tempo, né? Eu não. Mas se tivessem me avisado lá pelos 20 e poucos anos, que realmente a questão corporal é fundamental para a gente chegar nesta fase muito melhor, nossa, né? E eu costumo falar assim, gente, a gente não tem que procurar um trabalho corporal quando a gente está mal. Tanto exercícios físicos, eu sei que você também é professora de Pilates, como trabalhar esse corpo de uma outra, com flexibilidade. Fala um pouquinho disso, mas dessa coisa de... Olha, André, essa live da menopausa a gente tem que fazer outra, porque é uma história, né? Eu tenho uma coisa que eu
penso sobre a menopausa que é muito diferente do que se fala. Não é que eu não tenho nada contra, tá? Mas eu acho que a gente tem que fazer uma live só disso. Eu também acho. A questão de você buscar um bem-estar, né, durante a tua vida toda, eu acho que isso é uma coisa cultural, né? A gente a gente vem de um país onde a beleza ela é muito em primeiro lugar, né? É um culto ao corpo de uma forma, às vezes, muito dura e agressiva, né? Então, eu preciso estar... A beleza externa, né? E eu venho desse mundo da educação física. Eu falo assim, eu tive muita sorte, porque eu fiz minha faculdade, ela foi muito legal, porque ainda não tinha muito essa coisa fitness. Foi uma faculdade muito escolar. Eu entrei muito pela coisa da psicomotricidade, da educação motora mesmo, mas enfim. Mas buscar o bem-estar físico, emocional, eu acho que a gente tem que começar desde pequeno, né? Então, hoje, eu vejo assim, hoje eu moro em Quatro Barras, numa comunidade budista. Então, aqui, eu vejo assim, que as crianças que estão morando aqui, elas têm uma outra vida. Então, a gente está numa área rural, então as crianças, elas estão mais em contato com a natureza, e eu lembro muito que você falava para mim, Maia, a gente está muito desconectado da natureza. E quando eu vim para cá, Andréia, a gente sente a mudança. O que eu acho é que hoje a gente nem sabe mais o que é bom. Entendeu? A gente está vivendo num mundo tão difícil, né, de sobrevivência, que a gente não sabe mais, né? A gente perdeu. Então a gente entra... Tem muita gente... Olha, o Lobão já falava isso, que a gente ia viver em poros. Então a gente sai de casa, desce para a garagem, entra no carro, do carro a gente entra numa escola, da escola a gente entra no carro, do carro a gente entra no shopping, do shopping a gente entra no carro, do carro a gente entra na casa. São cápsulas, né? Bolhas, né? Então... E muitas vezes nunca põe o pé no chão, né? Só de sapato. Exatamente. Então, aí, a gente fica desconectado, às vezes a gente fica num mundo intelectual, né? Porque a gente tem que ter uma profissão, a gente tem que ganhar o dinheiro, a gente tem que pagar a nossa comida, e a gente esquece desse momento de começar a encontrar nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, ter um tempo para isso, né? Então, realmente, eu acho que é uma questão educativa, sabe? A gente não tem isso na escola. Sim. Né? De aprender que o exercício físico, ele não é só uma matéria que a gente precisa fazer na escola, que é obrigatório, né? E ele depois também não é só para quem quer ficar malhadão, bonito, aqui. Não, tem uma série de outras coisas que precisam acontecer, né? Que você está falando de psicomotricidade, que vai trazer saúde para nós. Não há saúde, não existe saúde, não tem como. Eu falo hoje, não dá mais para eu dar um curso hoje falando só das emoções. Porque muitas vezes você falou, por exemplo, você tomou o composto e foi dançar. Por que você foi dançar? Porque você é uma pessoa que tem bastante consciência corporal, o teu corpo tem necessidade de trabalhar para que também essas memórias, esses sentimentos, essas consciências pudessem entrar num lugar de equilíbrio. Exato. É corpo também, né? É uma queima, né, Andréia? É calor, é fogo, né? Você começa a produzir esse fogo, né? Para que isso queime, né? Que é muito interessante essa questão do corpo, que eu venho falando. Alimentação, corpo, dormir bem, né? Nossa, isso é super importante, ainda mais agora na cidade, né? Dormir bem, gente. Quem não dorme bem, não tem jeito, não vai ter saúde. Uma hora a conta chega, não vai ter chá, né? Vai chegar.
E é isso. E como que é ficar morando nesse lugar? Você mudou para aí faz quanto tempo? Então, faz um ano mais ou menos que a gente está aqui, né? E aí eu comecei a perceber que a minha relação com a natureza, com os seres vivos, mudou completamente, sabe? A minha relação com os gatos, que eu tenho 2 gatos, a relação deles comigo. Então, quando a gente morava no apartamento, os gatos, eles ficavam muito dependentes da gente. Ele estava sempre no meu colo, eles disputavam o meu colo. Agora, eu tenho um deles que, tipo, esqueceu de mim. Ele é vida louca. Some, né? Então, essa relação com os seres vivos ficou muito legal. Assim, é mais leve, sabe? Então, tem mais independência, amorosidade, sabe, André? O jeito, assim, eu percebo que tem uma amorosidade maior. Não é que a gente não... não é que não tinha, mas é a expressão. Acho que essa é a palavra melhor. A expressão do amor, né? Vem mais potente, né? Isso eu achei, assim, muito diferente, porque tem menos pressa. Exatamente. Então, hoje a gente está na cidade, né? A gente fica muito tempo no trânsito, a gente tem hora marcada. Então, aqui parece que o tempo, ele não existe, né? É o tempo, né? O tempo ele é diferente, né? Em várias situações a gente percebe o tempo, porque na verdade o tempo ele não tem uma definição como a gente tem no relógio, né? Foi uma coisa inventada, e o calendário gregoriano, enfim. Outro assunto enorme. O tempo, ele é sentido. Exato. Não é medido, né? Uhum. É sentido, exatamente. Você tem o sol que nasceu, aí você vai, né, vai chegar à noite. Então, e isso é um ciclo, né? Você vai lidando com isso, né? Ao longo do seu dia, né? Então, e a se equilibrando, né, Mari? Sim. Então, a gente dorme melhor, porque você tem um outro tipo de audição, né? Aqui também, né? Sim. Você tem os passarinhos que acordam, tem o grilo que canta da noite, aí começa, você fala, tá chegando a noite, né? Aqui então, agora, por exemplo, tem uma cigarra cantando, que já escureceu, né? Você pode ver lá atrás. As cigarras já começaram a cantar. Quer dizer, tudo isso, por mais que eu esteja falando com você, mas eu estou ouvindo a cigarra, e isso está interferindo frequencialmente no meu equilíbrio. Você sabe uma coisa muito bacana, André, que, por exemplo, aqui, você também, né? Eu fui na tua casa, tudo. A gente está mais longe do mercado, né? Do supermercado. Sim. Então, a criatividade para a gente fazer as coisas muda. Então, você fala, o que eu tenho na geladeira, né? Sim. Eu tenho que usar o que tem, né? Não tem, eu quero comer um doce. Vou ali comprar um chocolate. Não, eu não tenho. Não tem um mercado aqui do lado, né? Sim. A gente tem que pensar no que a gente pode fazer. Vai fazer, sei lá, tem uma melancia que a gente comeu, vamos fazer agora doce de melancia com a casca da melancia. E então, até a criatividade da gente muda, sabe? Então, eu acho muito bacana essa conexão, essa expansão mesmo que a gente vai lidando, né, e se conectando. Então, eu falo que o Source Point Therapy, ele foi trazendo para mim essa ligação com a vida natural, sabe? Porque também, durante o atendimento, você se liga ao natural, né? Exato. E aí é uma coisa normal, eu acho que a gente vai internalizando isso, né? Chega uma hora que você fala, não dá mais.
Não dá mais, é. Tudo tem uma idade, né, Andréia? Então, assim, a gente foi, trabalhou, foi jovem, curtiu, e vai chegando uma idade que você vai também querendo mudar, né? Eu não vou dizer que hoje todo mundo tem essa oportunidade, mas deveria ter, sabe? Porque realmente Buscar, né, também. deveria buscar. As oportunidades, eu acredito assim, elas surgem quando a Uhum, gente utiliza algo e o desejo de mudança é tão grande interno que a gente mobiliza a mudança externa. Mas uhum, realmente precisa ter isso que você falou, tem que ter o desejo de mudar, né? Não só sim, ficar aguardando para ter uma oportunidade. Nossa, é só assim que eu faço a mudança. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, porque nós temos, quando a gente muda, eu estou nessa já há mais de 8 anos, né, morando em lugares pequenos, e você agora aí, você sabe que você tem que abrir mão de algumas coisas, ou você vai mudar. Só que o que a gente ganha é tão melhor e maior que as sim. outras coisas elas vão ficando, e quando a gente percebe, você nem gosta mais daquilo que você achava que você gostava, né? É bem isso, é bem isso. Tipo cinema, né? É. Eu adorava ir no cinema. Não vou no cinema, mas é o que você falou. Nossa, eu achava que eu adorava o cinema, mas não faz falta, Não faz tanta né? falta, né? De repente, Sim. daqui a pouco chega no streaming, você assiste numa boa, você não tem mais aquela urgência, né? De Uhum. estar fazendo aquilo que é o último lançamento É. desse mundo nosso aí, né? E a gente economiza, né? Falando financeiramente, a gente economiza, né? Também tem isso. Você vai vivendo em lugares mais simples, você acaba. Porque você tem menos necessidades, né? Exatamente. Você não tem mais assim. Bom, é uma mudança total de estilo de vida. Eu falo hoje, por exemplo, o meu guarda-roupa é muito diferente do guarda-roupa que eu tinha, vamos supor, há 10 anos atrás. E a Sim. cada dia está ficando mais diferente ainda. Cada dia eu estou incorporando mais coisas. E realmente a gente acaba economizando, quer dizer, não é nem aquela economia que, tipo assim, eu vou deixar de fazer. Não é. É uma coisa que você simplesmente não encontra mais uma utilidade na sua vida, Sim. né? Você não encontra mais, você desapega daquilo, né? E aí você vai vivendo mais naturalmente. Mas isso daí também é assunto para outra live, né? É, isso é verdade. Essa ligação com a natureza, né? E eu vejo que hoje está em moda, está todo mundo falando sobre isso, mas eu acho tão engraçado, tem muita gente falando sobre isso, que mora em São Paulo. Às vezes eu vejo a pessoa, você tem que ir para a natureza, olha, vai lá, faz um filme na natureza, um vídeo, olha, isso aqui é a natureza, estou aqui. Gente, nós somos seres da natureza, nós Sim. também somos da natureza, né? A gente se Uhum. distanciou e se desconectou. E a nossa saúde perdeu muito com isso, né, Maia? Essa desconexão, nossa, a gente perdeu muita saúde com isso. Sim. É. E é o que eu falei, André, a gente não sabe disso, né? Aí quando a gente vem para cá, a gente fala, é isso, que legal, É né? isso, que bom, que gostoso, né? Que isso, né? Enfim, minha querida, eu quero te agradecer por ter Eu que aceito agradeço. mais uma vez e vou deixar você agora falando sobre se você tem cursos agora, sobre o seu Instagram. Eu vou deixar aqui também o seu Instagram depois, para as pessoas te seguirem, buscarem. E para você falar aí do que você está fazendo hoje, onde que você atende, se tem cursos acontecendo. Então, eu atendo ainda em Curitiba também, né? Eu fico lá de terça até sexta de manhã, trabalhando com essas técnicas, né? Pilates, movimento fluente, Rolfing, Transmutation Therapy, que é uma outra técnica do que a gente fala, Source Point Therapy.
Agora, aqui na comunidade também eu atendo, a gente também está fazendo algumas coisas, montamos uma sala, Legal. Caminhamos aqui, fazemos movimento, e a gente está agora, eu estou com a Marisol, né, eu faço assistência com ela, trazendo de novo o Source Point Therapy para o Brasil. Legal. Então, a gente deu já a formação em Curitiba, módulo 1 e 2, agora a gente vai dar o módulo 3, então aí vamos ter terapeutas formados, mas a partir do primeiro módulo você já pode atender, porque você já tem ferramentas para atender. São Paulo, a gente já deu o módulo 1, e aí eu quero ir para Campo Grande, conheço muita gente aí, né, para a gente fazer uma palestra e fazer alguns atendimentos, porque temos duas profissionais aí que trabalham com o Source Point Therapy, que é a Alê e a Cíntia, depois a gente pode colocar também o contato delas aí, e a gente quer fazer um atendimento com doação voluntária para as pessoas conhecerem o Source Point Therapy em Campo Grande, né? Legal. Bom, bonito tá com as portas abertas também, viu? Você sabe, não, né? Isso. E a gente pode ver se a gente consegue, né, montar aí numa pousada. Seria bem legal. É muito bom. Aqui as coisas fluem. Acho que é pelo tanto de água que tem, né? Sim. Né? Mas eu vou deixar, então, depois o seu Instagram, né? Os seus contatos. Tá. E aí, quem tiver interesse, pessoal, eu sou fãzaça do Source Points e do Rolfing. Uhum. Essa coisa aí já, a Baiana já me atendeu várias vezes. Olha, os movimentos são incríveis, tanto no nosso corpo como nas nossas emoções. E a gente consegue dar saltos, que eu acho muito importante quando você junta outras técnicas. Você otimiza o processo terapêutico, porque você junta corpo, você junta emoção, você junta mente, você junta várias coisas e você dá saltos, né? Exatamente. O intervalo também desses atendimentos entra muito bem, os compostos entram muito bem, para dar sequência naquilo também que já foi trabalhado. Eles vão continuar ali mantendo aquele campo, ajuda a manter o campo, ajuda a fortalecer e otimizar esse trabalho todo. Não é mesmo, Maia? Sim. Não, é uma união muito legal. Uma união muito legal. Eu adoro. Pena que a gente mora tão longe, mas vamos ver se a gente a gente faz a distância, né, André? Eu te atendo várias vezes à distância. Ainda dá para atender à distância e assim, olha, é a mesma sensação, é o mesmo efeito também. Isso eu garanto. Às vezes até melhor. Às vezes até melhor. Eu garanto, porque eu já fiz isso, eu já me atendeu várias vezes à distância. Enfim, é muito bacana, né? Minha querida, muito obrigada, então, por você mais uma vez estar aqui. Obrigada, Andréia. E vamos marcar a nossa live da menopausa. Vamos conversar. A gente vai falar disso, tá bom? Tá bom. Beijão. Beijo. Tchau.